Olá pessoal, bem-vindos ao J1. E neste vídeo vamos explorar um tema bastante controverso e assustador: os 10 maiores serial killers da história. Esses assassinos em série deixaram um rastro de dor e sofrimento por onde passaram, e seus crimes chocaram o mundo inteiro. Nós vamos analisar hoje suas histórias, suas motivações e seus métodos, buscando entender o que levou esses indivíduos a cometerem atos tão suspeitos. Prepare-se para uma jornada deixada pelos recantos mais profundos da mente humana. Mas lembre-se, o objetivo deste vídeo não é glorificar ou romantizar nenhum desses assassinos, mas sim alertar sobre os perigos da psicopatia e da sociopatia e incentivar a busca por um mundo mais justo e seguro para todos. Então, se você tem estômago forte e quer saber mais sobre os 10 maiores serial killers da história, continue conosco nesta jornada assustadora. Vamos lá! Os 10 maiores serial killers da história. O primeiro que nós iremos falar é Pedro Alonso Lopes. Também conhecido como o Monstro dos Andes, matou mais de 300 crianças na América do Sul na década de 1970. Pedro Alonso Lopes é um serial killer que ficou conhecido como o Monstro dos Andes. Nascido em 1948 na Colômbia, ele era filho de uma mãe prostituta que o expulsou de casa aos 8 anos de idade, por ele ter acariciado sua irmã mais nova. Foi recolhido por um pedófilo e sodomizado à força. Aos 18 anos, foi espancado na prisão por uma gangue e se vingou matando 4 de seus algozes. Lopes começou sua carreira criminosa na década de 1970, quando começou a raptar e matar meninas na Colômbia. Ele rapidamente se mudou para o Peru e em seguida para o Equador, onde cometeu a maior parte de seus crimes. Lopes matou pelo menos 110 meninas na Colômbia, 100 no Peru e mais de 100 no Equador. Acredite-se que ele tenha matado mais de 300 meninas em toda a América do Sul. Ele costumava atrair suas vítimas e as estrangulava. Ele também admitiu ter abusado sexualmente de muitas de suas vítimas. Lopes foi preso em 1980 no Equador, após uma tentativa fracassada de raptar uma menina de 9 anos. Ele confessou seus crimes e as autoridades estavam céticas com todas as histórias, porém, a dúvida desapareceu quando ele levou as autoridades a um cemitério onde foram enterradas muitas de suas vítimas. Ele foi condenado por seus crimes no Equador, mas acabou sendo extraditado para a Colômbia, onde foi declarado insano e internado em um hospital psiquiátrico. Lopes foi solto em 1998 após cumprir apenas 14 anos de sua sentença, devido a uma lei que limitava a sentença máxima para criminosos insanos. Sua localização atual é desconhecida. Acredita-se que ele possa ter voltado a cometer crimes ou estar preso em outro país. Seu caso é considerado um dos mais chocantes da história da América do Sul e acredita-se que 300 assassinatos ainda sejam uma baixa estima de tudo que ele fez. Harold Shipman, um médico britânico que matou mais de 200 pacientes entre 1975 e 1998. O número 2 dos maiores serial killers da história é Harold Frederick Shipman, ou Fred. Nascido em 1946, Shipman cresceu em uma família de classe trabalhadora em Nottingham, Inglaterra, e estudou medicina na Universidade de Leeds. Após se formar, Shipman começou a trabalhar como médico de família em Hyde, Manchester, em 1977. Ele começou a ganhar a confiança de seus pacientes e se tornou conhecido como um médico competente e confiável. No entanto, ele também começou a administrar doses letais de morfina e diamorfina a alguns de seus pacientes, matando-os e forjando certificados de óbito para encobrir seus crimes. De acordo com o portal especializado Crime e Investigação, matar era um vício para Shipman. O renomado médico era, na verdade, um sádico viciado em drogas. Os assassinatos de Shipman foram descobertos apenas em 1998, depois que uma investigação foi iniciada devido à alta taxa de mortalidade em sua prática médica. Em 1998, ele foi acusado de 15 assassinatos. Durante o julgamento, foi descoberto que Shipman havia matado pelo menos 215 pacientes, tornando-se um dos maiores serial killers da história. Em janeiro de 2000, Shipman foi condenado por 15 assassinatos e condenado à prisão perpétua. Ele se suicidou em sua cela em 13 de janeiro de 2004, aos 57 anos de idade.
Sua história chocou o Reino Unido e levou à mudança na regulamentação da prática médica. O número 3 dos maiores serial killer da história é Luiz Alfredo Garavito Cubillos, conhecido como La Bestia, o Monstro de Gênova ou Tribilín, que significa na tradução para espanhol do personagem de desenho animado Pateta. Ele é o mais velho de 7 irmãos e aparentemente sofreu abusos de violência física e psicológica por parte de seu pai. Em seu testemunho, ele se descreveu como vítima de abuso sexual quando era mais jovem. Nascido na Colômbia em 1957, Garavito é responsável pelo assassinato de mais de 140 meninos na década de 1990. Garavito começou a cometer crimes em sua adolescência, sendo preso pela primeira vez em 1978 por roubo. Ele foi preso várias vezes ao longo dos anos por vários crimes, incluindo agressão sexual. No entanto, ele continuou a cometer crimes, e em 1992 ele começou sua série de assassinatos. Garavito atacava meninos de 6 a 16 anos em todo o país. Ele os atraía para áreas remotas, onde os estupravam, torturavam e matavam. Os corpos das vítimas eram frequentemente mutilados e desmembrados. Garavito deixou muitas das vítimas em valas comuns e cemitérios. A polícia colombiana finalmente prendeu Garavito em 1999, depois que o menino conseguiu escapar de seu cativeiro e denunciou às autoridades. Ele confessou ter matado pelo menos 140 meninos, mas acredita-se que o número real de suas vítimas pode ser mais de 300. Garavito foi condenado por 138 assassinatos e sentenciado a 1.853 anos de prisão. No entanto, devido à lei colombiana, ele não pode cumprir mais de 30 anos de prisão. Sendo assim, sua pena foi fixada em 22 anos. Ele ainda está vivo e cumprindo sua sentença em uma prisão de segurança máxima na Colômbia. Seus crimes chocaram a Colômbia e são considerados alguns dos piores da história. Neste ano de 2023 ele ainda está preso. As autoridades colombianas estão revisando os casos desde 2018 para tentar mantê-lo preso por mais tempo. Alexander Yurievich Pichulski é o serial killer russo que ficou conhecido como o xadrezista assassino ou assassino do xadrez. O quarto maior serial killer da história nasceu em 1974 em Moscou. Ele começou sua carreira criminosa em 1992 quando matou um colega de escola. No entanto, seu reinado de terror começou em 2001 quando ele decidiu começar a matar uma pessoa por cada um dos 64 quadrados de um tabuleiro de xadrez. Pichulski matou pelo menos 49 pessoas entre 2001 e 2006. A maioria deles eram homens idosos que ele conhecia em um parque na cidade de Moscou. Ele os atraía para florestas nas proximidades, onde os estrangulava com um cabo de fio e também quase sempre batia com um martelo em suas vítimas até a morte. Em seguida jogava os corpos em pedaços na água do esgoto. Alguns corpos ele deixava em covas rasas e às vezes colocava uma garrafa de vodka perto dos cadáveres como um sinal de desprezo. As autoridades russas prenderam Pichulski em 2006, após uma investigação que durou anos. Ele foi condenado por 49 assassinatos e uma tentativa de assassinato. Ele foi sentenciado à prisão perpétua em 2007, tendo que passar os primeiros 15 anos do encarceramento na solitária. Durante o julgamento, Pichulski confessou seus crimes e se gabou de ter matado mais de 60 pessoas. Ele afirmou que seus crimes eram uma forma de caça e que ele estava tentando quebrar o recorde do maior assassino em série russo, Andrei Chikatilo, mais conhecido como o açougueiro de Rostov, que foi condenado à morte em 1992 pelo assassinato de 50 crianças e jovens moças no período de 12 anos. A história deste assassino chocou a Rússia e o mundo. Gary Ridgway é também conhecido como o assassino do Rio Verde, o quinto serial killer mais letal da história. Era um norte-americano e pode ter matado pelo menos 49 mulheres entre 1982 e 2001. A maioria delas prostitutas ou jovens em situação de vulnerabilidade. Nascido em Salt Lake City, Utah, em 1949, Ridgway cresceu em um ambiente conturbado, com pais ausentes e um relacionamento difícil com o irmão mais velho. Ele começou sua carreira criminosa na década de 1980, quando começou a matar mulheres na região de Seattle, no estado de Washington.
Ele escolheu suas vítimas principalmente em áreas de educação infantil, como florestas e parques, e as estrangulava com as próprias mãos ou com um cinto. As autoridades investigaram os assassinatos em 1982, mas Ridgway foi preso apenas em 2001, após uma extensa investigação que envolveu análise de DNA e confissões de testemunhas. Ele confessou ter matado 48 mulheres, mas acredite-se que o número real das vítimas seja ainda maior. Em 2003, foi inicialmente condenado por 48 casos de assassinatos. Para evitar a pena de morte, confessou mais de 70 homicídios. Embora, quando condenado, foi sentenciado por 49 assassinatos, o que o torna o segundo assassino em série mais letal da história dos Estados Unidos em termos de mortes confirmadas. Em declarações ao tribunal, Ridgway mais tarde relatou que havia matado tantas pessoas que havia perdido a conta. A história de Gary chocou o país e seus crimes também levaram à mudança nas técnicas de investigação criminal e análise de DNA. O sexto serial killer mais letal da história era russo e ficou conhecido como o açougueiro de Rostov, ou o estripador vermelho e o estripador de Rostov. Nascido em 1936 na Ucrânia, Chikatilo foi criado durante a fome e os horrores da Segunda Guerra Mundial, o que pode ter contribuído para seus futuros crimes. Andrei Chikatilo foi o primeiro serial killer conhecido da Rússia no século XX. Chikatilo começou sua carreira criminosa na década de 1970, quando começou a atacar e matar mulheres e crianças nas áreas rurais da Rússia. Ele escolheu suas vítimas aleatoriamente e as atraía para áreas escondidas, onde as violentava e as mutilava antes de matá-las. As autoridades russas investigaram os assassinatos em 1982, mas Chikatilo só foi preso em 1990, após uma extensa investigação que envolveu análise de DNA e confissões de testemunhas. Durante todo o julgamento, Chikatilo confessou ter matado pelo menos 53 pessoas entre 1978 e 1990. Chikatilo foi condenado à morte e executado em fevereiro de 1994. Seus crimes chocaram a Rússia e o mundo e serviram como um aviso sombrio dos perigos da psicopatia e da sociopatia. A história de Andrei Chikatilo foi retratada em livros e filmes, incluindo Crianças de Rostov de Vladimir Rogov e Citizen X, um filme de 1995 da HBO. Seus crimes também levaram a mudanças nas técnicas de investigações criminal e em análise de DNA na Rússia. O sétimo serial killer, provavelmente você já ouviu falar dele devido à série da Netflix lançada no ano passado. Jeffrey Dahmer, também conhecido como o Canibal de Milwaukee, matou 17 homens e garotos nos Estados Unidos entre 1978 e 1991. Jeffrey foi um dos serial killers mais infames da história dos Estados Unidos. Nascido em Wisconsin em 1960, Jeffrey começou a matar em 1978 quando tinha apenas 18 anos de idade. Ele escolhia suas vítimas entre jovens homens, muitos deles imigrantes asiáticos ou afro-americanos. Ele os atraía para sua casa, onde os matava e desmembrava. Dahmer manteve relações sexuais com alguns dos corpos antes de desmembrá-los e descartá-los. Ele também experimentou canibalismo e necrofilia. Dahmer foi preso em 1991 quando um de seus potenciais alvos escapou e encontrou dois policiais na rua, Robert Holt e Ralph Miller. Os policiais então foram até o apartamento de Jeffrey. Um dos policiais, Ralph Miller, entrou no quarto e então viu em uma gaveta várias fotos polaroids, e quando ele olhou-as de perto, ele viu que eram fotos de corpos desmembrados. Olhando aos redores, ele também notou que essas fotos foram tiradas naquele mesmo local. Miller rapidamente saiu do quarto com as fotos na mão, afirmando: "Isso é de verdade", e depois gritou: "Gêmeo!". Os policiais então vasculharam o apartamento e encontraram restos humanos em seus freezers e várias partes de corpos em todo o apartamento. Durante o julgamento, Jeffrey confessou ter matado 17 pessoas entre 1978 e 1991. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em 1992. No ano seguinte, ele foi espancado até a morte por um colega de cela. Os crimes de Dahmer chocaram o país e o mundo, e sua história foi objeto de muitos livros, filmes e documentários. Sua história também levou a mudanças na forma como a polícia investiga crimes e como a sociedade aborda questões relacionadas à saúde mental e à violência. John Wayne Gacy, também conhecido como Palhaço Assassino, foi um serial killer americano que matou pelo menos
33 jovens rapazes e homens em Chicago, Illinois, na década de 1970. Gacy nasceu em Chicago em 1942 e cresceu em uma família conturbada. Ele foi vítima de abuso físico e emocional por parte do pai alcoólatra e também sofreu bullying na escola. Gacy começou a cometer crimes na década de 60, quando foi condenado por abuso sexual de um jovem rapaz. Ele passou 18 meses na prisão e após sua libertação mudou-se para o subúrbio de Chicago, onde tornou-se um empresário de sucesso e um membro ativo da comunidade. No entanto, por trás de sua fachada de homem respeitável, Gacy continuava a cometer crimes. Entre 1972 e 1978, Gacy sequestrou e matou 33 jovens rapazes e homens. Ele atraiu suas vítimas para sua casa, onde as estuprava, torturava e assassinava. Todos os assassinatos conhecidos perpetrados por Gacy foram cometidos em sua casa no bairro Norwood Park. Suas vítimas eram trazidas à sua casa por força ou por subterfúgios enganosos. Todas, exceto a sua primeira vítima, a qual foi esfaqueada até a morte. O restante das vítimas foram mortas por asfixia ou estrangulamento com um garrote improvisado. Gacy enterrou 26 de suas vítimas sobre o assoalho de sua casa. Outras 3 vítimas foram enterradas em outras partes de sua residência, enquanto os cadáveres das 4 últimas foram jogados no rio Des Plaines. Gacy foi finalmente preso em 1978 quando a polícia encontrou os restos humanos em sua propriedade. Ele foi condenado à morte em 1980 e executado por injeção letal em 1994. Sua história chocou o país e o mundo, e sua personalidade dupla e aparente normalidade levantaram questões sobre como os psicopatas podem se esconder em plena vista. A história de John Wayne Gacy foi retratada em filmes, livros e documentários, e sua imagem perturbadora como palhaço é uma das mais icônicas na cultura popular americana. O nono assassino, Ted Bundy, matou pelo menos 30 mulheres nos Estados Unidos entre 1974 e 1978. Ted Bundy foi um dos assassinos mais notórios da história dos Estados Unidos. Nascido em 1946 em Burlington, Vermont, Bundy matou pelo menos 30 mulheres em 6 estados americanos durante a década de 1970. Bundy era conhecido por sua aparência atraente e carisma, o que o ajudava a atrair suas vítimas. Ele começou seus crimes em 1974, quando sequestrou, estuprou e assassinou uma jovem universitária em Seattle, Washington. Ele continuou a cometer crimes semelhantes em vários estados americanos, incluindo Colorado, Utah e Flórida. Bundy frequentemente se disfarçava para se aproximar de suas vítimas. Ele as atraía para a porta do carro, muitas vezes dizendo precisar de ajuda para carregar compras ao aparecer com um amuleto ou um braço engessado. Ted batia em suas vítimas e levava-as embora para reservadamente desfrutar de suas mortes. Ele preferia matar mulheres jovens e brancas. Uma das vítimas, no entanto, tinha apenas 12 anos de idade. Com cabelos longos e lisos repartidos ao meio, ele atacava suas vítimas com objetos robustos. Ted usava muito de sua aparência e habilidades sociais para ganhar a confiança de todas as pessoas e das mulheres em quem ele assassinava. Bundy foi preso várias vezes por crimes menores, mas sempre conseguia fugir ou ser libertado. Finalmente, em 1978, ele foi preso na Flórida e condenado à morte por 3 dos assassinatos que cometeu. Ted tentou várias vezes escapar da prisão. Ele também defendeu-se em julgamentos em Utah, Colorado e Flórida, enquanto a polícia tentava reunir o rastro de jovens mortas que conduzisse até si. Durante vários julgamentos, um Ted Bundy muito seguro de si se defendeu, recebendo elogios e uma legião de admiradores, mas foi finalmente executado em 1989. Antes de sua execução, ele confessou 30 homicídios em 7 estados de 1974 a 1978. O real número de vítimas, contudo, pode ser bem maior. A história de Ted Bundy chocou o país e o mundo, e sua aparência atraente e comportamento enganoso levantou questionamentos como um serial killer poderia parecer tão normal. Sua história foi retratada em vários filmes, documentários e séries de televisão, e seu nome se tornou sinônimo de psicopatia e violência extrema. O último, e não menos letal, Dennis Nilsen. Dennis Nilsen matou pelo menos 15 homens em Londres, Inglaterra, entre 1978 e 1983. Dennis Andrew Nilsen foi um serial killer britânico
que matou pelo menos 12 jovens rapazes entre 1978 e 1983. Nielsen nasceu na Escócia em 1945 e cresceu em um ambiente familiar difícil, com um pai alcoólatra e uma mãe dominadora. Quando Dennis tinha apenas 6 anos, sua mãe lhe mostrou o corpo do avô morto, de causas naturais, causando choque no menino. Dennis disse que isso foi o que desencadeou seu comportamento psicopatológico. Quando tinha 8 anos, Dennis quase se afogou, mas foi resgatado por um menino mais velho, que masturbou-se sobre o corpo desacordado de Dennis. Ao acordar, Dennis soube o que havia acontecido quando viu o esperma do outro garoto na sua barriga. Ele se alistou no exército britânico em 1961 e serviu em várias missões no exterior, antes de ser dispensado em 1972. Após deixar o exército, Nielsen mudou-se para Londres e conseguiu um emprego como policial civil. Foi durante este período que ele começou a cometer seus crimes. Nielsen atraía jovens rapazes para sua casa, onde os seduzia, estuprava e estrangulava-os. Ele então desmembrava seus corpos e se livrava dos restos mortais. Às vezes, fervia as mãos e a cabeça para dificultar na identificação. Também queimava-os em sua lareira ou jogava-os no esgoto e no jardim. Os crimes de Nielsen foram descobertos apenas em 1983, quando um encanador encontrou o resto de carne no esgoto próximo à casa de Nielsen. Nielsen então foi preso e confessou imediatamente seus crimes. Em seu julgamento, Nielsen alegou que seus crimes eram uma forma de manter a companhia dos jovens rapazes que ele matava. Ele foi condenado à prisão perpétua em 1983 e morreu na prisão em 2018. A história de Dennis Nielsen chocou o Reino Unido e o mundo. A história de Nielsen foi retratada também em vários livros, filmes e documentários, e sua personalidade fria e calculista tornou um dos serial killers mais notórios do Reino Unido. É isso aí, pessoal. Essa foi a história dos 10 maiores serial killers da história. Esses indivíduos cometeram crimes horríveis e deixaram um rastro de morte e destruição em todas as suas comunidades. Embora cada serial killer tenha suas próprias motivações e métodos de operação, todos eles compartilham uma falta de empatia e um desejo insaciável de causar dor e sofrimento aos outros. Suas histórias são um lembrete perturbador de que o mal pode se esconder em qualquer lugar, até mesmo nas pessoas que parecem mais normais e inofensivas que conhecemos. É importante lembrar que as vítimas desses assassinos eram pessoas reais, com famílias, amigos e sonhos. Seus assassinatos deixaram um impacto inimaginável na vida de quem presenciou tais crimes. A polícia aprendeu sobre essas histórias horríveis. Eles puderam entender melhor como esses assassinos pensam e agem, e puderam usar esse conhecimento para prevenir futuros crimes. Que essa história dos 10 maiores serial killers nos lembre da importância de cuidar um dos outros e de trabalhar juntos para construir um mundo mais seguro e humano. Obrigado por você assistir este vídeo até o final. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e ative o sininho para receber nossos conteúdos diariamente. Obrigado e até a próxima!